Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. Queremos agradecer a Deus por nós estarmos reunidos aqui para juntos, mais uma vez, falar da grandeza e do amor de Deus. Nesse momento nós vamos trabalhar um pouco a vista da escola bíblica, do qual hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que diz o Espírito derramado sobre a igreja e seus... e sua ação gloriosa, resultados do qual nós sabemos que Deus vai trabalhar em nosso meio. Hoje nós estamos aqui, eu, pastor Leonides, e também o pastor Marco, do qual vai nos trazer a mensagem, juntamente com o nosso querido irmão presbítero Jedson, também que juntos nós vamos trabalhar aqui hoje e vamos debater um assunto aqui bastante interessante, falar a respeito do Espírito Santo. Então eu gostaria que você abrisse seu coração, você aí na sua casa, aonde você estiver, para que nós juntos possamos meditar um pouco mais na palavra de Deus, tá bom? Fazemos uma oração para que Deus possa nos abençoar. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor nos dê graça e que esta mensagem, ó Deus, possa chegar no mais profundo do coração de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, ó Deus, fale conosco a partir desse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Marco, o senhor tem a palavra, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Cumprimento aos irmãos que estão aqui no templo, né? Um pouco dos irmãos que estão aqui, aqueles que estarão nos ouvindo, que estarão aprendendo juntamente conosco dessa lição, primeira lição da nossa revista, essa lição tão magnífica, tão especial, que nós vamos nessa noite procurar estudar. Que o Senhor então nos dê revelação da sua palavra, que Ele possa nos dar entendimento da sua palavra, para compreender a preciosidade desse estudo. Esse estudo é um estudo fundamental para quem deseja servir a Deus, porque ele vai nos falar do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, dos efeitos da ação do Espírito Santo no decorrer da história, sobre a vida da igreja, do seu início, aliás, não é? Porque a igreja, nós costumamos dizer que ela foi inaugurada no livro de Atos, no capítulo 2. Então a igreja, ela foi gerada e ela sobrevive, vive debaixo desta influência, debaixo dessa ação e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então nessa noite nós vamos estudar a lição 1, que fala, como já foi dito pelo pastor, o Espírito Santo derramado sobre a igreja, 2 pontos, resultados. E nós temos então essa lição pelo pastor Marcos Elias da Silva, e o texto áureo está em Marcos 1:8, que diz: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso é João Batista falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que João batizava com água, mas o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. E os objetivos da lição é conhecer a doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, perceber a importância do Espírito Santo no processo histórico da igreja primitiva e praticar a convicção da presença transformadora do Espírito Santo é fundamental na vida cristã. Aí, debata. Então nós podemos começar o debate aqui, que nós temos aqui 2 doutores da Bíblia, o nosso querido pastor Leonides e o nosso obreiro Jedson, e então eu começo passando um pouco a bola para os irmãos, perguntando aqui, a presença do Espírito Santo é fundamental na vida cristã? Amém. Com certeza, né? Nós temos aí
pela a narrativa da história, né, todo esse processo da história bíblica. Eu acho muito importante nós estudarmos sempre a palavra, por isso que é interessante nós reunirmos sempre para isso, né, para a gente compreender toda essa ação gloriosa do Espírito Santo, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque às vezes algumas pessoas fazem alguns comentários dizendo, não, acho que o Espírito Santo só age agora, mas na verdade agiu lá no passado também, e age agora com exclusividade. A verdade é que agora nós temos a graça, né? Estamos vendo o tempo da graça, e nós temos a presença do Espírito Santo de Deus contínua em nossas vidas, quando nós damos liberdade para isso. Então nós queremos aqui louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque foi por causa da sua bondade, infinita misericórdia, e foi também por causa de uma promessa, né, que foi feita também no Antigo Testamento, e o próprio Jesus também, depois ele veio concluindo dizendo isso, né, que ele enviaria o outro Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, muito importante, pastor Marco, creio eu que a igreja não sobreviveria, não vive de forma alguma sem a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado, pastor. Volto a pergunta para o nosso querido irmão Jedson. O Espírito Santo, irmão Jedson, é fundamental na vida cristã? Sim, ele é fundamental e vital, né? Sem o Espírito Santo não existe vida cristã, né? Não tem como haver testemunho de Cristo sem o Espírito Santo. Cristo mesmo já dizia, lá em João 15, né, que aquele Espírito da verdade que do Pai procede, ele testificará de mim, ele dará testemunho de mim, né? E aproveitando o gancho que o pastor falou, que desde o Antigo Testamento, se por um lado a gente entende que Cristo estava no Antigo Testamento velado e no Novo Testamento revelado, nós vemos que desde o Antigo Testamento o Espírito Santo já dava testemunho de Jesus Cristo, né? Basta notar que uma das passagens bem interessantes está lá em Êxodo, quando vai se construir o tabernáculo, né? Deus fala para Moisés, eu o enchi do Espírito do Senhor, né? Lá para os construtores, lá, o Bezalel e o outro não me recordo o nome. Mas se nós entendermos que cada detalhe ali no tabernáculo era um testemunho a respeito de Cristo que havia de vir, né? Então nós já vemos o Espírito Santo, ele o encheu do Espírito do Senhor, já testificando de Cristo ali. Amém? Amém, obrigado. Na verdade, desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos o Espírito Santo, né? A Bíblia é clara em dizer que no meio do caos, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? E o interessante, queridos irmãos, a respeito de ser fundamental, essencial, a presença do Espírito Santo na nossa vida, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos que o ministério do Senhor Jesus, ele deu início após ser ele batizado nas águas e principalmente batizado no Espírito Santo. Ou seja, se o próprio Mestre, o nosso próprio Senhor, ele precisou para efetuar a obra de Deus na terra, ser cheio do Espírito Santo, imagina nós que queremos e devemos fazer a obra de Deus. Precisamos dessa ação e dessa presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida, não apenas para nós vivermos a vida cristã, mas para nós fazermos a obra de Deus como Jesus fez. E nós queremos aqui também, já no início da lição, citar os textos que serão referências bíblicas, que serão os textos que inspiraram a cada tópico da lição. E o primeiro texto está em Atos 2, de 1 a 4, que diz: chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram
o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Atos também, então, além de Atos 2, 1 a 4, temos também Atos 19, 2, que diz: e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E também Atos 10, 44, que diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Passando para a nossa introdução da lição, aqui essa introdução, amados irmãos, certamente os irmãos estão aí já também com as suas revistas em mãos. Ele vai nos falar, o autor aqui, o pastor Marcos, ele vai relatar que já no dia do Pentecoste cumpriu a grande promessa, uma das maiores promessas do Antigo Testamento, que é a promessa que está em Joel 2, 28, 29, que diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então nós vemos aqui uma das maiores promessas do Antigo Testamento, que é a promessa do Espírito Santo. E isso então se cumpriu no dia do Pentecostes, em Atos 2, e também já anteriormente o Senhor, já falando daquilo, do cumprimento de Joel 2, 28 e 29, antes dele partir, de ser assunto aos céus, o Senhor liberou uma promessa para os seus discípulos, e dizendo assim: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não é? Então essa também, Jesus então já estava então advertindo ali, instruindo os seus discípulos para que eles não saíssem, porque o Espírito Santo seria finalmente, depois de séculos e séculos de promessas, o Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que criam, os discípulos de Jesus Cristo. E é essa promessa de Jesus que se cumpriu no dia de Atos para os seus discípulos, também é a mesma promessa que nós temos hoje, nos dias de hoje, para que nós também permaneçamos não na cidade. Hoje se nós permanecermos em Cristo, nós também seremos revestidos do poder de Deus. Você quer ser revestido do poder de Deus? Fiquemos em Cristo, fiquemos na palavra de Deus. Se nós ficarmos na palavra, ficarmos em Cristo, nós certamente seremos revestidos do poder do alto. Então, nessa introdução, ele fala sobre esta promessa, quando todos, então, ficaram ali no livro de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram do cenáculo fechado para as ruas de Jerusalém. E o interessante aqui desta frase aqui, é que diz que quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, saíram do cenáculo fechado para as ruas de Jerusalém. E é isso que também o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. O Senhor não quer que nós fiquemos apenas fechados aqui dentro de quatro paredes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nossas vidas, nós devemos também sair às ruas, não de Jerusalém aqui, mas nas ruas de Goiânia, nas ruas de Goiás, nas cidades de Goiás, nas ruas do Brasil, proclamando, como diz aqui,
com ousadia as grandezas de Deus. Porque, e o interessante então aqui é o seguinte, que quando alguém é atingido pelo poder de Deus, ele não fica trancafiado, ele não fica enclausurado, ele não fica emudecido, mas ele sai e proclama, ele sai e anuncia. Anuncia o que, pastor? As grandezas de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos, foi isso que aconteceu com a igreja, assim que eles receberam o Espírito Santo. Eles saíram do lugar, estavam fechados, trancafiados, com medo, porque eles na realidade eles estavam com medo, eles estavam temerosos, mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele não passa a temer mais nada, porque ele sabe que se Deus é por ele, quem será contra nós? E ao falar isso aqui, me vem a lembrança, meus irmãos, de Atos, quando os discípulos estavam sendo perseguidos. Eu me esqueci agora o local, talvez aqui os doutores da lei aqui possam me... Doutores da lei não, doutores do Evangelho, nós não estamos mais na lei. Quando os discípulos então estavam sendo perseguidos e até mortos, e tem ali uma oração dos discípulos, que é uma das orações mais tremendas que tem no Novo Testamento, que ao serem perseguidos, a ponto de serem mortos pela sua fé, eles fazem uma oração, e a oração que eles fazem não é para que o Senhor os proteja dos seus perseguidores, não é para que o Senhor mate os seus perseguidores, não é para que o Senhor os livre dos seus perseguidores, mas a oração que os discípulos fazem, não sei se é Atos 4 ou 8, a oração que os discípulos fazem é que o Senhor lhes dê mais ousadia, mais intrepidez para fazerem conhecido as grandezas de Deus. Então veja, irmãos, que quando a igreja, quando o cristão, ele recebe o dom do Espírito Santo, Atos 4, 29, pode ler, irmão, a oração feita? A parte do versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Isso. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aí o versículo 30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Poderoso, não é, irmãos? Então veja a atitude deles. A atitude deles não foi de pedir proteção, mas pedir unção. E é isso que eu e você temos que pedir para Deus. Muitas pessoas nesses dias em que nós estamos passando, certamente estão pedindo proteção. Senhor, me proteja. Senhor, me guarda. Me livre da peste perniciosa. Tem gente que tem lido o Salmo 91 todos os dias. Eu quero incentivar você, eu quero motivar você, eu quero desafiar você a parar de ler o Salmo 91 e passar a ler Atos 24, 29 e 31. Está ok, meu irmão? Em vez de você pedir proteção, peça unção, porque a unção, ela quebra todo jugo. Tá certo, meu querido irmãos? Então veja que coisa maravilhosa. Então vamos caminhando aqui. Então a partir daquele momento, o mundo seria impactado pelo poder de Deus. Depois do Pentecoste, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. O mundo passou a ser impactado pelo poder de Deus.
E uma coisa interessante também no livro de Atos, porque Atos é o manual da igreja, vamos dizer assim, é o manual prático da igreja. Quando nós vamos ler lá, mais ou menos no capítulo 17, se não estiver enganado, nós vamos encontrar as pessoas, não sei se é em Tessalônica, onde é que é a cidade, que as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, estes que têm alvoroçado o mundo, que têm impactado o mundo, que têm incomodado o mundo, que têm mudado o mundo, chegaram até nós. Quem eram esses homens? Eram os homens que haviam recebido o poder do alto, o poder do Espírito Santo, que haviam sido batizados lá em Jerusalém e chegaram, não sei se até Tessalônica, é Tessalônica? Onde eles primeiro foi chamado de cristãos? Foi? Tessalônica. Então, lá em Tessalônica, muito distante de Jerusalém, muito distante de Jerusalém, aquele povo que foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu o fogo do alto, eles, a partir daquele momento, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque aqueles que receberam o fogo de Deus passaram a transmitir este fogo, passaram a anunciar as grandezas de Deus sem temor, com valor, por todos os povos. Então, nessa lição, amados irmãos, nós vamos estudar alguns resultados práticos da ação do Espírito Santo na igreja do Senhor. E o primeiro tópico aqui, escrito, que nós temos da nossa lição, é o derramar do Espírito Santo e suas implicações bíblicas. Então, ao analisar aqui tudo aquilo que aconteceu no dia do Pentecostes, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender os propósitos do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Deus não faz nada sem propósito. Deus não derramou o Espírito Santo, Deus não deu o Espírito Santo para que a igreja ficasse apenas dentro de quatro paredes, falando em línguas, cantando cânticos espirituais. Não, o propósito de Deus é maior, o propósito de Deus é sublime, nobre, e nós então aqui vamos analisar esses propósitos dentro primeiro do contexto histórico e religioso da época. Nós precisamos entender então que naquele momento em que o Espírito Santo foi derramado, havia era na verdade um momento de transição. Que transição seria esta, pastor? Seria uma transição do tempo da lei, da aliança da lei, para estar debaixo da nova aliança, do novo tempo. E esse tempo é descrito como o tempo da graça. Então, então já era um tempo de transição entre a lei e a graça. E quando nós observamos e estudamos a respeito do tempo da lei, o tempo da lei, a religião predominante, claro, era o judaísmo. E o judaísmo, ele era cheio de tradições religiosas. Alô? Era cheio de tradições religiosas. Ok, irmão Alex, obrigado. Era cheio de tradições religiosas, de costumes, né? E muito rigor, extremo rigor. Eu gostaria que alguns dos nossos mestres aqui abrissem em Mateus 23 e que lesse do versículo 1 ao versículo 7. Por quê? Porque em Mateus 23, de 1 a 7, o Senhor Jesus nos dá uma descrição de como era a religiosidade praticada pelo judaísmo. Como era... Achou, irmão Jadson?
Irmão Jadson estará lendo então como era essa religião, que era uma religião de aparência, em que o exterior era mais importante que a essência de vida diante de Deus. Do 1 ao 7, por favor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Amém. Então nós temos aqui, meus amados, nesses poucos versículos lidos aqui, nós temos a análise feita por Senhor Jesus a respeito da religiosidade praticada no judaísmo, em especial da seita, porque havia duas seitas, havia duas vertentes, aliás, três ramos do judaísmo daquela época. Havia os fariseus, os essênios e havia os saduceus, né? Então, aqui no versículo 4, praticamente o Senhor resume a questão, quando ele diz: porque dizem e não fazem. Ou seja, era uma religião de fachada, era uma religião que aplicava um grande rigor, cheio de normas, de dogmas, de ritos, de leis, né, que teria que ser cumprido. Segundo alguns estudiosos, haviam mais de 613 mandamentos, né, que deveriam ser cumpridos na época de Jesus. Era muita coisa. Mas, na verdade, Jesus então resume: olha, dizem, mas não fazem. Ou seja, era uma vida que era uma vida farisaica. Daí vem a palavra farisaísmo, ou seja, fingimento, não é? Ilusão, né? O Senhor, mais aqui na frente, também ele vai fazer a comparação deles como sepulcros caiados, que por fora estavam pintados, estavam bonitos, caiado, que havia cal e ficava tudo branquinho, mas por dentro, Jesus disse que era como, estava cheio de ossos, né? Então isso era o judaísmo. É claro que naquele tempo também havia os fiéis, né? É claro que havia, sem dúvida nenhuma, aqueles que realmente praticavam a religião com sinceridade. Mas a exortação do Senhor aqui foi muito forte contra o farisaísmo. Então, estava tendo então essa transição, estava tendo um novo tempo, e é isso que o Senhor quer trazer também para a nossa vida, um novo tempo, que nós entremos e saiamos da lei, saiamos da aparência cristã para vivermos a essência cristã, não apenas vivermos de fachada, não apenas viver de aparência, mas o Senhor deseja que nós realmente vivamos a vida cristã genuinamente, verdadeiramente, intensamente. Então, isso era o judaísmo, mas Jesus então estava trazendo
a graça, apresentando então o seu jugo suave e o seu fardo leve, porque o jugo da lei era pesado e os fardos eram muitíssimos difíceis de carregar. Mas o que Jesus estava trazendo era um novo tempo, com um jugo suave e um fardo leve. Que coisa tremenda é a graça, que coisa tremenda é vivermos debaixo desse favor imerecido, ou seja, nós vivemos a vida cristã não por aquilo que nós fazemos. A vida cristã não é baseada naquilo que nós fazemos. A vida cristã, ela é baseada naquilo que Jesus fez aqui, nesse exemplo que eu estou aqui ao lado da cruz. E é assim que ou debaixo da cruz. E a vida cristã tem que ser vivida debaixo da cruz. A graça é vivermos debaixo daquilo que Jesus fez no Calvário. Isso é graça. Totalmente diferente da lei. A lei diz: faze isso e viverá. A graça diz: crê nisso e viverá. Então creia no favor de Deus, creia na graça concedida a nós no Calvário. Então aqui a lição vai dizer que Jesus então quebrou todos os paradigmas daquela época. Ele impactou a sociedade daquela época com um novo ensino, com a nova doutrina. Jesus sempre confrontava a lei. Ele falava assim: ouviste o que diz? Eu, porém, vos digo. Então hoje nós não ouvimos mais a lei, nós ouvimos a Jesus. O que Jesus diz, Ele trouxe um novo tempo, uma nova doutrina, uma nova era, a era da graça. Jesus marcou e mudou a história da humanidade. Mas, citando a Bíblia agora, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem uma adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Então veja que esse texto aqui de Gálatas diz que o Espírito Santo foi enviado a nós, não por alguma obra que nós houvéssemos feito, mas porque nos tornamos filhos, co-herdeiro com Cristo, herdeiro da graça. E por sermos agora filhos, o Senhor Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Você pode dizer amém por isso? Amém, Jesus. Glória a Deus. E aqui agora nós vamos passar para o contexto espiritual. Nós falamos um pouco a respeito do contexto histórico e religioso, e também ao contexto espiritual. E esse contexto espiritual aqui eu gostaria até de ler, porque ele é interessante, para nós fazermos uma análise de como era o contexto espiritual daquela época para o que aconteceu com o Pentecostes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava, ou entre aspas, se apossava de, ou agia apenas em algumas pessoas, escolhidas por Deus, com vistas a algum propósito de sua parte, alguns reis, profetas, juízes ou sacerdote. O Espírito se manifestava na vida dessas pessoas por um determinado tempo, mas quando terminava, mas quando terminava a missão, a tarefa ou o propósito cessava a aparente manifestação.
ele ainda não habitava no ser humano como hoje. Então, esse era o contexto daquela época, irmãos. Qual é o contexto, pastor? O contexto era o seguinte, que o Espírito Santo, vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma analogia. O Espírito Santo, ele era derramado em conta-gotas sobre a cabeça de algumas pessoas, que Deus assim aprovia derramar sobre eles, seja eles reis, profetas, sacerdotes ou juízes. Então Deus pingava ou derramava do seu Espírito sobre aquelas pessoas. Então era algo esporádico, era algo limitado a algumas pessoas que tinham da parte de Deus alguma missão, algum propósito pelo qual Deus queria se revelar àquele povo, àquela nação. Então, ele termina aqui dizendo, ele ainda não habitava no ser humano como hoje. Então, essa era o contexto daquela época. Então, eu imagino quão difícil era, naquele tempo, se viver. Não é isso, pastor? Com certeza, né? Porque é verdade, né? Sem a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, né? Como é que poderia a pessoa ser direcionada, né? Ter uma direção correta, né? Ser guiada pelo Espírito Santo, na verdade, como vemos as palavras do Senhor ministradas ao nosso coração e nos mostrando essa questão. Então, a gente olha essa questão do Antigo Testamento e a gente vai ver então que por um momento, né, alguns reis, como por exemplo, até mesmo o primeiro rei aclamado em Israel, o rei Saul, ele por um dado momento ele profetizou, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas por um momento, porque logo a seguir a gente vai vendo toda uma situação dramática da sua vida que ele aliás, o Espírito Santo já não estava mais com ele, né, quando o seu reinado foi rasgado, praticamente dito. Então a gente vê toda essa ação. E agora, a gente olhando para o contexto espiritual da igreja, no Novo Testamento, a gente vai ver toda essa maravilha de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus está conosco, norteando o nosso caminho, nos guiando, trazendo lembrança das coisas, mostrando a toda hora, iluminando, né? Na verdade, nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra é um tanto meio complicada, porque muitas pessoas dizem, mas iluminados, né? A gente ouve por aí falar, que é geralmente a classe do Espiritismo, que as pessoas entendem que eles são iluminados, mas a verdadeira palavra iluminados quer dizer os que são cheios do Espírito Santo de Deus. Então saiba disso, o Espírito Santo de Deus, quando ele habita em mim, habita em você, habita em todos nós somos iluminados. Temos luz, a luz de Cristo, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, né? Nós somos luzeiros porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, pastor? Amém. Então não era fácil, né, irmão Jetson? de fato no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado somente aos líderes do povo, né? Aos reis, os profetas e os sacerdotes. Não era dado a todo o povo, era só mesmo para quem guiava o culto em Israel, né, para quem governava, para quem decidia ali as questões baseadas na lei, né, no dia a dia. Somente essas pessoas possuíam o Espírito Santo. Por isso que ele fala, né, o Espírito Santo ele se apossava de ou agia em, né, algumas pessoas escolhidas por Deus, com vista a algum propósito. Qual que era o propósito ali? Guiar o povo. Já no Novo Testamento, a gente vê usar essa palavra que está muito na moda, né? Nós vemos uma democratização do Espírito Santo, né? Agora ele é dado a todos, indiscriminadamente aos que creem. Essa era a grande diferença, né, irmãos? Então, como o pastor citou, você citou quem? Saul, né? O interessante é que Saul perdeu, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, porque para se profetizar precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele profetizou, mas morreu
de uma maneira triste e sem a presença de Deus. E a Bíblia, quando a gente vai estudar, falando um pouco do dever que nós temos, do cultivo, de zelo que nós devemos ter pela presença do Espírito Santo, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos fala, ele nos exorta, ele nos adverte que nós devemos não entristecer o Espírito Santo de Deus, e principalmente não extingais o Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo. Se nós podemos entristecê-los, e se nós, de certa maneira, podemos extingui-lo, é advertência para mim e para você. E nós temos então, já no Antigo Testamento, 2 exemplos. O exemplo de Saul, que profetizou, recebeu a unção, mas se desviou. E depois, a pior, passou a receber espíritos imundos, que o perturbava. Irmãos, que maravilha que você tem o Espírito Santo de Deus, que te traz consolo, que te traz paz, que te traz alegria, que te traz certeza, convicção da presença de Deus, de andar nessa terra sabendo que você é um filho de Deus, um ungido de Deus, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus. Então, nós precisamos zelar e cultivar dessa presença preciosa. Saul não se preocupou com essa presença. Ele perdeu a presença e passou, na realidade, a ter outro espírito. Um espírito que o perturbava, tanto que Davi precisava tocar a harpa. E Davi, quando a pessoa é ungida, porque Davi foi ungido, não é isso, pastor? Davi foi ungido, não apenas com óleo do azeite, mas o óleo do Espírito Santo. E quando ele dedilhava a sua harpa, ou seja lá o instrumento musical dele, o Espírito Santo saía de Davi. E nós precisamos, nós que recebemos a unção do Espírito Santo, precisamos estar tangendo a nossa harpa. Porque há muitas pessoas, meus queridos irmãos, que estão perturbados pelos espíritos imundos. E nós somos aqueles que foram ungidos. E nós precisamos tanger a nossa harpa. Amém, meu querido irmão? Glória a Deus. E nós temos outro exemplo trágico do Espírito, trágico no Antigo Testamento, de pessoa que não valorizou a presença do Espírito Santo, que não deu valor, que brincou com a presença do Espírito Santo. Nós temos a história de Sansão, e a Bíblia diz lá em 1 Samuel, acho que 16, acho que o versículo 30, se não me falha a memória. E tem Sansão, nós conhecemos a história dele, que o Espírito Santo se apossava dele, e ele então fazia as proezas, as obras que Deus então o determinou para fazer, que era libertar o povo de Israel. E nós também fomos ungidos para proclamar libertação aos cativos, proclamar libertação a pôr em liberdade os algemados, anunciar o ano aceitável do Senhor. Para isso fomos ungidos. E Sansão então recebeu também a missão de ser libertador de Israel, mas ele não deu valor, ele brincou, começou a brincar com as coisas de Deus. E nós conhecemos a história do que aconteceu com Sansão, e novamente citando 1 Samuel, acho que 16, 30, diz que quando ele se levantou para guerrear, a Bíblia diz, e ele não sabia ele que já o Espírito Santo havia se retirado dele. Essa é a maior desgraça, a maior infelicidade, a maior derrota. Essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida do cristão. A maior tragédia na sua vida não é você ficar desempregado, não é você passar fome, não é você ser perseguido,
não é você ser humilhado, você ser afrontado. A maior tragédia na vida de um cristão é ele perder a presença do Espírito Santo. Sansão perdeu essa presença. E quando ele perdeu, a Bíblia diz que ele foi maniatado, que ele foi levado cativo, que ele foi aprisionado, que ele foi furado os seus 2 olhos, e que ele se tornou palácio, ele se tornou no palácio dos ímpios, no palácio de Dagon, no templo de Dagon. Ele se tornou um bobo da corte. Quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, nós seremos um bobo da corte. Nós seremos maniatados, nós seremos dominados, nós seremos levados cativo novamente por Satanás. Ele nos ferirá os olhos, nos tirará a visão, perderemos a visão. Sansão perdeu a visão, perdeu tudo. Mas assim como a Bíblia, ela é escrita para a nossa advertência, para o nosso conhecimento, para a nossa admoestação. Uma coisa especial na vida de Sansão, que depois que ele perdeu, ele clamou ao Senhor, e o Senhor retornou a sua força. Talvez você, meu querido irmão, esteja aí fraco. Talvez o inimigo tenha vencido você, tem cegado você, tem maniatado você. Saiba, você é ungido de Deus. Você é filho de Deus. Satanás não tem poder nem autoridade sobre a sua vida. Você só precisa de uma coisa: fazer uma coisa, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. E foi o que Sansão fez. E assim que ele se prostrou, se humilhou, se arrependeu e voltou e clamou ao Senhor, o Senhor o voltou a sua força, derramou a sua unção sobre Sansão. Se você está fraco, então que você clame, porque o Senhor vai liberar sobre você uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, meu querido? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, terminando aqui o contexto espiritual, nós sabemos então que depois ele faz aqui essa comparação do Antigo Testamento, e aí ele fala a respeito da promessa, que foi aquilo que nós falamos no início, da promessa de Joel, que pela boca dos profetas havia essa promessa, havia essa profecia de que um dia o Espírito Santo viria, não para habitar sobre a vida do pastor. Tem pessoas que parece que vivem no Antigo Testamento. Elas pensam que aqui a obra de Deus é feita apenas pelo pastor ou pelos obreiros. Tem pessoas que parece que não entendeu ainda que nós estamos no tempo da graça, onde o Espírito Santo não é limitado, não é especificado para apenas alguns líderes, para algumas pessoas, mas como foi dito aqui, como a promessa aqui diz o seguinte, a promessa de Joel aqui diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou seja, sobre todas as pessoas, em todas as nações. Não seria apenas sobre Israel, mas seria sobre o Brasil, sobre a Venezuela, sobre o Chile, sobre o Equador, sobre todas as nações. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todas as nações da terra. A quem crê, a quem buscar, quem tiver sede, o Senhor diz: venha e beba de graça a água da vida. O Espírito hoje não é exclusivo de uma classe sacerdotal. O Espírito Santo hoje está disponibilizado a todos os que creem, a todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Se você se considera um filho de Deus, esta promessa é para você, está sobre você. Então veio esse tempo, graças a Deus que nós agora estamos
nesse tempo, o tempo onde todos nós, independente da idade, independente do cargo que temos na igreja, todos nós podemos usufruir da graça e da presença do doce e santo Espírito de Deus em nossas vidas. Portanto, não perca, não deixe de desfrutar, meu querido e meu amado irmão, dessa presença gloriosa que é disponibilizada para mim e para você. Não pense que apenas uns têm unção. Todos nós temos a unção do Santo. Todos nós temos essa unção. Todos nós temos. O que vai depender é do tamanho da sede que você tem e que eu tenho. Do tamanho da fome que eu e que você tem. Tem gente que bebe mais da água da vida. Tem gente que come mais do pão da vida. Mas a mesa está disponível para todos nós. Aliás, domingo que vem eu estarei com os irmãos, porque eu estarei aqui na mesa do Senhor, para usufruir da presença do Senhor. Então essa é a grande diferença. Hoje o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas. Somos habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 nos fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pergunta, não é? Então vamos passar aqui para o tópico 2. Eu creio que o nosso horário... Eu não quero que nós comecemos, pastor. 8h15. Então, irmãos, vamos apressar aqui, porque o nosso tempo está urgindo, e tem uns irmãos ali que estão preocupados. Vamos correr aqui então. O Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva. Então, ao falar sobre isso, é importante salientar o seguinte, que houve um crescimento sustentável, então, da igreja. E esse crescimento, ele não era apenas quantitativo, ele era qualitativo. E esse é um grande problema que hoje, um grande dilema hoje na igreja, tema de alguns debates, é o dilema entre quantidade e qualidade. O que é mais importante, a qualidade ou a quantidade? É uma boa pergunta para fazer aqui para os debatentes aqui. Sem dúvida nenhuma, né, pastor? Esse debate, com certeza, tem levado aí alguns autores de livros, né, a debater esse assunto, a escrever várias coisas, né, a respeito disso. Mas para nós, os cristãos, servos de Deus, né, que estamos aí na batalha, trabalhando para a edificação da obra do Senhor, vemos que, na verdade, essas duas coisas deveriam andar juntas, né? Ou seja, tendo um jugo, uma canga sobre as duas, se andasse juntas, com certeza daria certo. Né? Porque a igreja, na verdade, tem que crescer mesmo, tem que ter a questão numérica, realmente ela tem que ter um crescimento. Mas também, é claro, com qualidade. E às vezes o que a gente está vendo por aí é que, na verdade, acontece justamente o oposto dessas duas coisas. A gente está sempre vendo acontecer isso. Algumas igrejas crescem demais sem qualidade, né? E outras igrejas têm qualidade, muitas das vezes, e aí acaba tendo um número pequeno, um número reduzido de pessoas. Então, aí cabe a nós pensarmos o qual que é mais importante, qualidade ou quantidade. Imagino eu que as duas coisas deveriam andar juntas, e aí sim, nós veríamos com certeza uma igreja edificada debaixo da mão do Senhor. Amém. Qual a sua opinião, irmão Gedson? Qual é o mais importante? Olha, eu entendo que os dois são igualmente importantes, né? Até porque a quantidade, ela vem primeiro. Por exemplo, se a gente pegar aí o crescimento da igreja em Atos, nós vamos ver que primeiro a igreja ela foi crescendo, né? O primeiro sermão de Pedro, 3.000 e tantas almas se converteram.
Mas depois esse pessoal teve que ser discipulado, né? A qualidade, ela veio depois. Lá no versículo 42 diz, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, né? Infelizmente, a tendência nossa é criar algum tipo de divisão entre um e o outro, mas eu penso, concordando com o pastor, que os dois têm que andar juntos, né? A gente tem que procurar quantidade, mas sem falhar no discipulado, né? Que vai fazer com que o pessoal cresça depois em qualidade. Penso que é assim que funciona. Correto. Apesar de que nós temos, então, vamos dizer, esse dilema, mas aqui foi claro, né? Nós devemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Conforme disse o nosso irmão Jedson, nosso obreiro Jedson, a qualidade, ela vem a partir, primeiro vem a quantidade, porque sem pessoa não tem como ter discípulo, mas a qualidade do discípulo, ela vai acontecer quando houver o discipulado, como ele disse aqui, né? Quando houver realmente a escola bíblica, coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, ao participarmos da escola bíblica, do estudo da palavra de Deus, nós vamos crescendo então nesse conhecimento, nós vamos conhecendo as ordenanças de Deus, e nós vamos, claro, com isso, nos qualificando para sermos obreiros aprovados, que maneja bem a palavra de Deus. A igreja aprovada é a igreja que maneja bem a palavra de Deus, é a igreja que conhece o manual de Deus, que conhece as verdades de Deus, que sabe expor a sua fé com sabedoria, com graça, com autoridade e com ousadia. Mas para isso ela precisa conhecer, ela precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Alguns já disseram o que é mais importante. Se nós fizermos aqui essa pergunta, qual é mais importante? O crescimento, o quantitativo ou o qualitativo? A gente poderia responder de uma maneira, fazendo uma alusão. O seguinte: qual é mais importante em uma asa, em um avião? A asa direita ou a asa esquerda? Então, por aí você responde. Qual é a mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, nós precisamos da quantidade e nós precisamos da qualidade. E a questão da quantidade aqui é tão tremenda que a gente vai ver aqui no início da igreja tinha 12 apóstolos, em Atos 1,15 já tinha 120, em Atos 2,41 já tinha 3.000, em Atos 4,4 já tinha 5.000, e em Atos 21,20 já havia milhares de judeus por toda a terra. Então esse é o propósito de Deus, é que nós realmente cresçamos em número e em qualidade. E quando há qualidade, o texto aqui, o autor diz aqui, também se percebe que a qualidade e o comprometimento dos cristãos dispostos a morrer por sua fé foi uma força para esse movimento, que crescia cada vez mais diante das dificuldades. Ou seja, a igreja que cresce é a igreja que tem qualidade, que conhece o seu Deus, que conhece a palavra do seu Deus. Essa igreja certamente crescerá. Então nós vamos passar aqui já para... Os irmãos querem fazer mais algum... O pastor fez alguma referência aqui a algum tipo de igreja. Eu gostaria de ler aqui o que praticamente ele falou. Há igrejas que pregam o legalismo e crescem. Outras, o liberalismo e também crescem. Ainda há grupos que propõem sacrifícios e o povo obedece, sempre crescendo. Já outros não exigem nada e não conseguem crescer. Saiba que é o Senhor que faz crescer a sua igreja quando nós nos colocamos em suas mãos.
Então, meus queridos irmãos amados, da Igreja Batista Independente, Palavra da Vida, o Senhor nos desafia a nos colocarmos em suas mãos, para que possamos ver o Senhor fazer esta obra crescer, fazer esta obra alcançar muitas e muitas pessoas que estão ao nosso derredor, que não conhecem esse amor insondável, inenarrável, incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor coopere conosco nesse lugar. Que o Senhor possa olhar para nós aqui e falar: essa é uma igreja amada em quem eu me comprazo. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração contrito e quebrantado, para que assim Ele possa ter lugar para trabalhar e operar sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio, para o louvor da glória do Teu excelso nome. E que muitas e muitas almas sejam aqui salvas para a glória e honra do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto. Será que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? Que pergunta impactante essa. Que pergunta impactante. Será, meus queridos irmãos, será, querida igreja, que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? Ou eu poderia mudar a pergunta: será que o Espírito Santo é conhecido em nossos dias? Quando a gente vê isso, me traz na memória aqui Romanos 10, quando o apóstolo diz assim: como conhecerão, como crerão, de quem nada ouviram? E eu pergunto para os irmãos: como conhecerão o Espírito Santo, se eles nunca ouviram da sua boca, da minha boca, a respeito da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo, daquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas? Como crerão? Como conhecerão? Como saberão se Ele existe? Se eu e você, que o conhecemos, pelo menos dizemos que o conhecemos, não o fazemos revelado, conhecido, proclamado para aqueles que não o conhecem. Observe o seguinte versículo: e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pergunta do apóstolo Paulo. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Que coisa triste, hein? Que resposta foi essa? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E da mesma forma que essas pessoas aqui responderam aquela pergunta do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, se nós sairmos por aí perguntando ao nosso derredor, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, quem sabe aos nossos familiares, talvez muitos deles, certamente muitos deles, certamente falarão: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. O autor aqui diz que essa resposta dada pelos discípulos ali, essa resposta dos crentes lá de Efésios, a pergunta de Paulo, não significava que eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Segundo aqui o autor, pode haver controvérsia, mas segundo a análise dele aqui, não, eles não significa que eles nunca tivessem ouvido. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo, certamente, provavelmente, e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo do Espírito Santo que Jesus traria. E ele cita aqui Lucas 3,16. Então, baseada nessas
desses dois pontos de vista aqui, sim, certamente vamos dizer que eles conheciam o Espírito Santo. O autor aqui diz o que eles ainda não conheciam, que eles não sabiam, ou eles não tinham ouvido falar, é que o Espírito Santo já estava sendo derramado. Você tem ouvido falar que o Espírito Santo está sendo derramado, meu querido irmão? Você já tem provado que o Espírito Santo tem sido derramado? Você, por acaso, já provou o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida? A água viva já foi derramada sobre você. Ainda hoje, infelizmente, muitos crentes continuam sem saber quem é o Espírito Santo. Mas pastor, como? Como pode ser isso? Como pode um cristão não conhecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é conhecido por meio, claro, das Escrituras. E claro, por meio do relacionamento pessoal, íntimo, de uma vida de santidade, de uma vida de pureza, de uma vida de busca, de uma vida de zelo. Eu te falei a respeito de duas pessoas no Antigo Testamento que não valorizaram a presença do Espírito Santo, que não buscaram relacionar-se com esse Espírito de Deus, mas desprezaram, menosprezaram, aviltaram a presença do Espírito Santo em suas vidas. E infelizmente muitos crentes têm cumprido a advertência do apóstolo Paulo, entristecendo o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós praticamos coisas sabidamente reprováveis aos olhos de Deus, detestáveis aos olhos de Deus, abomináveis aos olhos de Deus. Quando nós conscientemente, deliberadamente, praticamos esses atos, nós estamos dizendo que nós não nos importamos com o Espírito Santo. Volto a fazer a pergunta do apóstolo Paulo: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que nós não sabemos, irmãos, que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? E que nós não podemos ligar esse templo, unir esse templo, essa presença, com coisas, com fatos e com atos que desagradam e entristecem o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos livre, de entristecermos esse Espírito tão glorioso que nos foi dado gratuitamente por causa da obra do Calvário. Aleluia. Que eu e você, meu querido e amado irmão, não venhamos a entristecer o Espírito Santo, de tal forma que venhamos a até mesmo extingui-lo da nossa vida, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Sansão. Que não aconteça comigo, que não aconteça com você, que nós possamos zelar dessa presença gloriosa. A Bíblia diz que a vida espiritual é uma plantação. Você lê isso lá em Gálatas 5.
E essa plantação, nós temos que observar a semente que nós plantamos, a maneira que nós plantamos. Quando nós plantamos as sementes malignas do ódio, do rancor, da ira, da contenda, da intriga, ou seja, todas as obras da carne. Quando nós estamos praticando as obras da carne, nós estamos plantando na carne. Quando nós praticamos a obra do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, comunhão, unidade, fraternidade, quando nós praticamos essas obras, nós estamos semeando no Espírito. E o Senhor diz que nós devemos ter cuidado, porque nós vamos colher. De Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então nós vamos plantar no Espírito. Vamos buscar a cada manhã, a cada dia, essa presença gloriosa. Que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. A vontade do Senhor é que sejamos cheios do Espírito Santo. João 7,37 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios de amor, de alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desta forma, o caráter de Cristo é formado em nosso interior, tornando-nos semelhante a Ele. Que você, meu querido irmão, possa, depois com mais tempo, meditar nessa lição tão preciosa. Desculpe aí a falta, né, de um professor melhor, mas que você então, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, possa estar te iluminando. Quando nós fazemos iluminados, né, iluminados, a iluminação significa revelação. Iluminar é resplandecer, clarear aquilo que está na escuridão. Nós estávamos na escuridão, mas o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o Espírito Santo de Deus tem iluminado o nosso entendimento para conhecermos a vontade dEle, que nós então possamos praticá-la debaixo da graça e pela graça do Espírito Santo de Deus. Eu entrego a palavra ao pastor Leonides, agradecendo pela oportunidade, e que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe você, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Creio que todos nós fomos hoje aqui muito edificados e abençoados, né? Com esse momento tão especial, onde aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que proporcionou a nós esse momento tão especial. Também o pastor Marco, né, que foi aqui esse introdutor da palavra ao nosso coração e trouxe grandes revelações de Deus para a nossa vida nessa noite. Também o nosso irmão presbítero Gédes, também obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. E toda a nossa equipe, né, o Alex, juntamente com os demais irmãos que estão conosco aqui, apreciando esse momento. E eu convido você para na próxima terça-feira nós também fazer o possível para estar juntos aqui, para a gente debater um pouquinho mais e outros assuntos no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Domingo próximo agora é Ceia do Senhor, e eu convido você para nós estarmos juntos aqui. Então esse momento que estamos passando, um momento difícil, um momento de pandemia, mas o Senhor com certeza vai nos guardar e nos proteger. Amém? Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e nós vamos encerrar então agradecendo a Deus por esse momento todo especial. Que Deus te abençoe, a paz de Cristo Jesus esteja aí sempre no seu coração, na sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Amém.